Finalmente eu estou trazendo aqui para o canal uma coisa a respeito da qual eu já queria falar há algum tempo, o livro do Hobbit. Eu estou lendo a saga do Tolkien, então o Hobbit e o Senhor dos Anéis, né, os três volumes, né, que na verdade era para ser um, mas enfim. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o Hobbit, tá? Esse livro aqui, ele é a edição comemorativa de 75 anos, publicado pela editora Martins Fontes. Eu fiz questão de comprar essa daqui e não a nova que circula aí no mercado, porque essa daqui já até saiu. Eu comprei ela usada, você consegue ver, né, as marcas de uso, mas cara, ele veio sem avaria nenhuma. A única coisinha é isso aí, né, pelo tempo, cara. O livro tem 10 anos. A moça comprou em 2012, a moça que me vendeu. E não publica mais essa edição, tá? Mas eu fiz questão de comprar ela porque eu prefiro essa tradução. Eu vou fazer um outro vídeo falando a respeito das traduções, etc. Mas enfim, gente, falando aqui sobre o livro, né? A primeira coisa que eu quero comentar, enquanto eu mostro aqui algumas imagens do livro, é que o Tolkien não descreve pra caramba igual as pessoas falam. Isso é uma mentira. As pessoas falam assim, o Tolkien descreve pra caramba, perde tempo falando, é um cara muito... Mentira. Uma coisa importante, tá? Eu vou tentar não dar spoiler aqui. Eu não vou dar spoiler do livro, da história. O máximo que talvez eu fale aqui é a respeito dos personagens, né? A aparência, não sei o que, mas não vou dar spoiler, fique tranquilo. Mas, voltando aqui, o Tolkien não descreve pra caramba. E aí entra a parada que eu falei aqui, né? Dos personagens. Cara, um negócio que eu sinto muita falta é ele descrever os personagens. Ele não fala a aparência dos personagens. Ele não fala qual que é a cara, qual é a cor do cabelo, qual que é a roupa, como é que é o nariz, como é que é a barba, se tem barba, não fala. Se você, por exemplo, eu assisti os filmes do Hobbit quando saíram lá em 2014, 2015, eu tinha uns 12, 13 anos. E meu pai assiste todos os filmes que saem, então eu assisti com ele. Mas eu assisti só o primeiro, o segundo, um pouquinho do terceiro, e isso tem 10 anos, desde então nunca mais assisti. E eu não me lembro de nada. Assim, eu tenho uma noção do que acontece, mas não me lembrava de nada. Então, eu tive a oportunidade de praticamente ler isso aqui, né, zerado. E aí, quando você volta para os filmes, você vê que muita coisa foi imaginada. Por exemplo, não é dito que a barba dos anões eram gigantes, volumosas, cheios de voltas, enfeites e negócios que prendiam. Não fala, ele não fala da barba dos anões. Se eu não me engano, ele nem fala que os anões tinham barba. Sei lá, ele menciona que, talvez, se ele mencionar, ele mencionava que um ou outro tinha barba, mas ele não falava como é que era. Por exemplo, o nariz dos anões. Você vê que nos filmes é sempre um anão narigudo, feio. Ele não fala isso, que os anões eram narigudos. O que ele fala é a cor do capuz dos anãos, como é que eram e não sei o que. E ele usa o termo anãos, né? Esse é um negócio curioso. Se você sabe um pouquinho de Tolkien, você sabe que ele não gosta que fala anões, é anãos. Tem um motivo, mas enfim. Ele não descreve os personagens. E para dar dois exemplos aqui, primeiro é o Elrond. O Elrond não, é o Thranduil, o Senhor dos Elfos da Floresta Negra. No livro, cara, é dito apenas que ele era um senhor elfo com cabelos loiros e uma coroa de folhas. Assim é como eles fizeram ele no filme. Bonito, bacana, é um elfo. Assim é como um japonês, né, o ilustrador, fez ele numa animação de 1970 e alguma coisa. E você fala, porra, por quê? Como é que o cara, como é que abre margem para isso? Porque o Tolkien não descreve com detalhes. Ele não fala o tom de pele dos elfos. Inclusive esse é um negócio, né, porque muita gente criticou, eu não assisti, mas muita gente criticou a série da Amazon Prime, que colocou elfos negros. Mas uma coisa é que o Tolkien nunca falou o tom de pele dos elfos. Nunca. Ele fala que tem um loiro, tem o cabelo escuro, mas e às vezes fala cabelo liso, mas ele nunca falou que o elfo não era, que só os elfos eram brancos. Ele nunca falou que não havia elfos negros com cabelo crespo. Por isso que houve, vamos dizer assim, margem para isso. Não estou dizendo que seja uma coisa ruim, mas eu estou dizendo que é uma margem que o Tolkien deixou. Ele não descreve especificamente como é que eram os elfos, e eu acho
pelo menos nesse ponto, interessante, porque a gente criou, né, criou-se, a falar a gente, sociedade, criou-se uma imagem que os elfos são brancos, loiros, espichados, altos, e não é bem assim, não necessariamente. O Tolkien não fala, por exemplo, como é que eram os elfos. Ele nem fala que os elfos tinham orelha pontuda. Então, assim, ele não descreve, cara, não descreve. Esse é um negócio que me chateia, porque eu fico querendo saber como é que é a cara dos personagens, porra. Não tem, não fala a cor do cabelo do Bilbo, não fala. E aí o segundo exemplo muito interessante, que aí é um personagem que ele até descreve bastante, mas ainda há margem para muita interpretação, que é o Gollum. Ele descreve que se você já viu os filmes, né, você sabe que o Gollum é representado como um maninho, magro, raquítico, com cabelinho ralo e a pele pálida. Nos livros ele é humanoide, com garras, cabelo ralo, faltando dente, mas com a pele preta, a pele escura, enegrecida, porque ele viveu muito tempo na escuridão e na umidade. Só que ainda assim, essa é a quantidade de ilustrações que fizeram do Gollum. Por causa disso, porque ele não fala especificamente qual que era a estatura, qual que era o físico, se ele é um bicho magrelo, sabe? Não fala. Muita coisa você tem que imaginar. E aí vem a segunda coisa, né, que é a descrição dos cenários. Cara, o Hobbit, assim como o Senhor dos Anéis, é um livro que descreve uma jornada, uma viagem. Como é que você vai narrar uma viagem se você não descrever os cenários? Eu vi uma moça comentando, ela falando assim, porra, por que vai descrever o morro? Só fala, desceram o morro, desceram a colina. Você imagina um livro que descreve uma jornada longuíssima, descrevendo uma jornada assim. Desceram a rua, atravessaram a ponte, subiram a ponte, atravessaram o morro, passaram pela floresta, passaram pelo pântano, passaram pela região rochosa, subiram a montanha, entraram na caverna, saíram da caverna. Como é que a porra de um livro funciona assim, cara? Você não acompanha a jornada, você não acompanha o perrengue, você não acompanha a dificuldade, você não tá ali, porra. Parece que alguém tá te contando. Não, eu fui pegar o ônibus, aí passei naquela rua lá, subi, atravessei, não sei o quê. Quando você tá narrando uma história, contando uma história, você tem que dizer, cara, para que o leitor ele se una aos personagens e sinta o que eles estão sentindo. Pisaram na lama, sujaram o sapato, aí chegaram, viram a montanha cheia de variações, o terreno todo avariado, o terreno todo disforme, e porra, como é que nós vamos subir essa merda? Aí tiveram que encontraram uma passagem estreita, não sei o que. Tem que ter isso para você acompanhar a história. E ainda assim, e aí o Tolkien faz isso, realmente. E aí o pessoal fala que isso é narrar demais, é descrever demais. O caralho. Eu acho que ele descreve é pouco. E não é porque eu gosto da descrição do negócio. É porque fica faltando coisa, mano. Tem coisa que você pensa assim, porra, mas como que eles fizeram isso? Quer dizer, o chão não era negociado? Porra, na verdade ele nem falou como é que era o chão. Eu que imaginei errado. Ah, tá. Quer dizer, tem coisa que fica faltando ainda, sabe? Pra você conseguir acompanhar bem a história. Então eu acho que ele descreve até pouco. Agora, aí que vem a parada, né? Enquanto ele descreve, aí que vem a beleza desse livro. Enquanto ele descreve a jornada, o enredo, as coisas vão acontecendo, você vai vendo coisas misteriosas, criaturas misteriosas, coisas interessantes acontecendo, você acompanha os personagens. E você vê a dificuldade, você acompanha a dificuldade deles, você lê a dificuldade deles, o problema, o que eles pensaram. E igual eu falei, né? Eu acho até que é pouco, cara. Interação entre os personagens, porra, é um negócio que eu senti falta, sabe? Eu senti que os personagens tinham pouca personalidade. Tinha pouco diálogo, sabe? Tinha pouco aquela coisa assim, o fulano pisou no pé do outro, aí eles brigaram, discutiram, se desentenderam, não sei o quê. Um fulano implicava com o outro, sabe? Não, era muito pragmático, sabe? Tinha poucos diálogos desse desenvolvimento dos personagens. É um negócio que eu senti falta também. Mas enfim, ainda sentindo falta disso, existe algum. Existe algum. Você consegue sim, aos poucos, ir bem aos poucos, pegando a personalidade, o jeito de cada personagem e tal. Mas a grande parada do Tolkien é isso, é você ir acompanhando a história. E cara,
eu sinto, né, que uma das belezas da leitura é justamente você não fugir da realidade, mas você dar uma pausa na realidade e acompanhar um negócio prazeroso, reconfortante, aconchegante, que é esse livro, cara. Os ambientes que ele descreve, os espaços, assim, os ambientes dos espaços que eu falo é o lugar, sabe? A grama, a floresta, as montanhas, as cavernas, os povos. Isso tudo passa, pelo menos pra mim, passa uma sensação muito boa de conforto, de você sentir que você tá ali, sabe? Como se fosse um portal e você entrar naquilo. Mesmo com todas essas falhas de narrativa, que eu considero falhas, eu achei muito bom, cara. E o Tolkien, né, o grande negócio dele é como se ele tivesse criado um universo, toda uma mitologia, e houvessem fatos nessa mitologia, coisas que aconteceram de verdade, e ele só está narrando. Claro que tem um aspecto fictício, tem um aspecto fantasia, né? Ele descreve os diálogos, o que se passa na cabeça dos personagens, então você sente que é uma narrativa fantasiosa, fictícia. Você não sente que é uma narrativa histórica, mas ele é muito mais próximo de uma narrativa histórica do que eu imaginei, por exemplo. E aí eu sinto falta, cara. Eu sinto muita falta dessa personalidade dos personagens, desses diálogos, dessas interações. Eu acho que ele fala isso no começo do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, e eu acho desse livro também. É um livro curto. É um livro curto para uma jornada que ele queria descrever. Poderia ter muito mais interação, poderia ter muito mais construção de personagem. Isso é um negócio foda. Construção de personagem, descrição de personagem que não tem. E aí acaba que eu, pelo menos, sinto muito dificuldade em enxergar os personagens, sabe? Mas, no geral, cara, eu acho que é um livro bacana, principalmente se você viu os filmes. Eu, igual eu falei, eu vi os filmes quando era bem novo, não me lembro de nada. Não me lembro de quase nada. Muita coisa pra mim aqui foi tipo assim, eu fui, lembrei, realmente isso no filme mostra e tal, né? Mas muita coisa eu não lembrava, nem sabia, então pra mim foi legal, foi uma surpresa. Ah, e uma coisa, não, na verdade isso eu vou falar em outro vídeo, mas sobre os poemas e tal. Mas enfim, eu acho que é um livro interessante, cara, porque essa narrativa, essa história, ela é gostosa de acompanhar, apesar dessas falhas que eu falei, né, de você não conseguir sentir muito os personagens, mas é uma literatura bacana, igual eu falei, passa essa sensação aconchegante, de conforto, apesar de eles estarem enfrentando perrengues, dificuldades, você sente o conforto, é um negócio gostosinho de ler, e bateria do celular, e é um clássico da literatura, né? Então, eu acho que vale a pena para quem está querendo começar. Essas são as minhas considerações. É um livro bacana, um livro bom, mas infelizmente, para falar bem a verdade, cara, eu sinto muita falta dessa construção dos personagens, né? Bom, pelo menos senti. Se você já leu, pretende ler, fala aí o que você acha, o que você achou do livro, né? Quais são as suas impressões, se você concorda ou discorda comigo aí. E, cara, em breve eu tô lançando aqui um vídeo sobre a leitura da Sociedade do Anel, beleza? Que é um outro que eu já terminei de ler também, e um outro falando das traduções. Valeu, obrigado pela sua atenção e boa leitura. Eu espero ter te estimulado aí a começar a ler alguma coisa. Valeu.